Em Joana d'Arc, vemos a profunda ligação entre contemplação e ação, mística e ação política. Se outras jovens tão intensas, seguindo seu exemplo, também vivessem com tamanha determinação, ouvindo a voz de Deus e lutando com todas as forças pela transformação da história. Mas quem foi Joana? Uma camponesinha francesa, nascida em Domremy em 6 de janeiro de 1412, que enquanto cuidava das ovelhas na roça, ouvia vozes de anjos e santas aconselhando-a. Como era normal a meninas simples de seu tempo, Joana d'Arc nunca aprendeu a ler e escrever, mas assinava seu nome traçando uma cruz. De fato, cresceu piedosa e devota. Aos 13 anos, teve uma experiência mística que transformou sua vida. O arcanjo Miguel avisou-a que ela deveria se preparar para uma importante missão que teria. Claro que as pessoas de sua família achavam que isso era loucura. Imaginem, ouvir vozes, ver um anjo. Mas depois, seus pais, que a conheciam muito bem, acreditaram e temeram por sua filha. Assim como tantos profetas, Joana anunciava algo e isso se concretizava. Foi por isso que um general da França acabou por escutá-la e a levou até o rei. O fim da Idade Média foi um período conturbado da história da Europa e da Igreja. No ano em que Joana nasceu, havia divisão na Igreja e aconteciam guerras contínuas entre as nações cristãs da Europa. A mais dramática disputa desse período foi a Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra. A França, pátria de Joana d'Arc, perdia a guerra e seu rei estava a ponto de entregar o trono. O povo sofria muitíssimo e aquela camponesa adolescente, por compaixão, diante do sofrimento do seu povo, tornou mais intenso o seu relacionamento místico com Deus. Após anos de vida oculta e crescimento interior, Joana, aos 17 anos, conseguiu que o rei de seu país a escutasse. E era tão revelador tudo o que ela lhe dizia, conhecendo segredos de guerra e notícias sobre as batalhas antes mesmo que elas acontecessem, que o monarca a colocou para liderar seu exército. Joana vestiu-se então com armadura, empunhou sua arma, um estandarte com as palavras Jesus e Maria, e conclamou os comandantes a lutarem por Deus e pela pátria. O incrível é que aquela jovem mística, que não entendia absolutamente nada de estratégias e táticas militares, transmitiu tanta força aos soldados que conseguiu a reação francesa e a expulsão dos invasores. Joana era respeitada pela coragem que comunicava a todos nas batalhas, tendo sido ferida por 2 vezes, mas jamais desanimando. Era conhecida como a Virgem de Orleans. Foi assim que esse país decadente e derrotado, dividido pela ambição, governado por um monarca hesitante e fraco, ressuscitou ao ouvir a voz de Joana d'Arc. Ela fortalecia, encorajava e transmitia fé aos seus, enquanto o exército inimigo assustava-se ao ver à frente das tropas aquela jovenzinha levando um estandarte azul e branco. Após somente 1 ano de ação, seguiu-se 1 ano de paixão. Foi capturada, presa e executada. Mas não como prisioneira de guerra. Sofreu perseguição dos seus próprios conterrâneos, invejosos e caluniadores que a entregaram aos ingleses. Denunciada como bruxa à Inquisição, foi condenada à morte. Aos 19 anos, tendo pedido a comunhão antes de ser levada para ser queimada viva em praça pública, e ainda pedindo que fosse colocada uma cruz diante dela para que pudesse olhá-la durante seu suplício, Joana foi martirizada. Como Jesus, houve um momento em que pensou que Deus a havia abandonado. No entanto, poucos anos após a sua morte, atendendo a um pedido de Isabel,
mãe da camponesinha guerreira, o próprio Papa solicitou uma revisão do processo de inquisição de Joana d'Arc, que comprovou não somente sua inocência, mas também que viveu e morreu santamente. Sua vida tornou-se um exemplo para os cristãos. Cada vez que essa santa é invocada, destaca-se seu belo exemplo de santidade para todos, sobretudo para os cristãos empenhados na vida política, particularmente nas situações de maior dificuldade. Desde o Calvário, mulheres fortes sempre se destacaram em momentos cruciais da história, mostrando sem medo a força do Evangelho. Santa Joana d'Arc é uma das padroeiras da França, sua heroína maior. Sua festa litúrgica se celebra em 30 de maio. Ó Santa Joana d'Arc, jovem corajosa, profeta de novos tempos, firme e dedicada menina de Deus, tu que soubeste ouvir a voz de Deus nos seus santos e santas, intercede por nós para que saibamos também ouvir a sua voz e praticar o que mais nos convém para que nosso país e o mundo todo possa viver na justiça e equidade. Amém.